Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. Esse programa de hoje, o Conjuntura Astral, ele tem como objetivo avaliar as condições conjunturais, né, como o próprio nome diz, que estão acontecendo astrologicamente e procurar correlacionar de uma forma previsional, podemos dizer assim, com relação à economia, aos negócios, investimentos, à política, para esse próximo período de um mês e pouco. Por quê? Porque nesse período nós teremos 3 eclipses, que não é um fenômeno tão raro de acontecer, não é assim uma coisa tão especial, mas junto a esse período desses 3 eclipses, nós vamos ter também algumas outras retrogradações de planetas, chegando até em alguns dias termos 6 planetas retrógrados. O que se destaca é que 2 desses planetas são planetas chamados pessoais e, portanto, trazem assim uma influência mais pontual em assuntos do nosso dia a dia. E dentro desse período também teremos mais uma vez uma conjunção de Júpiter com Plutão, no dia 30, de junho. Então é uma sequência de fenômenos interessantes para a gente analisar, para ver se conseguimos ter uma visão mais diretiva e objetiva com relação ao desenrolar dos acontecimentos nesse momento, principalmente aqui para o Brasil, mas num sentido amplo para todo o mundo. A possibilidade de estar realizando esse programa, eu quero especialmente agradecer aqueles que estão colaborando, contribuindo com a assinatura do canal, lá no site Catarse, e por isso eu estou podendo realizar com uma frequência agora já um pouco maior esses programas de conjuntura astral. Então eu vou começar a apresentação aqui dos slides para facilitar a nossa visualização do desenvolvimento. Se você quiser pegar aí uma folha para anotar algumas datas, é bem importante. Tem as datas que eu vou citar, mas o efeito daquele fenômeno naquela data, ele pode acontecer alguns dias antes até alguns dias depois. Eventualmente, um fenômeno astrológico de uma sexta-feira pode repercutir, por exemplo, na Bolsa de Valores na segunda-feira, numa decisão governamental, ou numa decisão de algum tribunal, alguma coisa, porque essa reunião, vamos dizer, fisicamente, está marcada para um determinado dia, e o fenômeno astrológico acontece um pouco antes, ou um pouco depois. Então está dentro de um contexto maior. Então eu vou iniciar aqui a apresentação, trouxe algumas imagens para facilitar a nossa visão, visualização e entendimento. Se você quiser, pode ser interessante pegar uma folha de papel para ir anotando essas datas, que eu vou citar aqui. Então nós temos essa primeira sequência de datas no mês de junho. Então, no dia 5 de junho acontece um eclipse lunar, que é um fenômeno interessante. Mais adiante eu vou explicar o efeito dele, o mapa dele em relação ao mapa do Brasil, como é que estão as nossas condições. Esse momento do dia 5, que é amanhã, estou gravando hoje dia 4, a influência dele já está acontecendo. Um eclipse é sempre um momento onde não há assim, uma espécie de uma ausência de luz, por um período pequeno do ponto de vista físico, mas do ponto de vista astrológico a influência ela às vezes é maior, é extensiva, alguma coisa que se oculta, alguma coisa que não vem à tona, alguma coisa que fica no bastidor. Quando a gente fala em termos de política, tem muito a ver com aqueles acordos ocultos, que acontecem. Esse eclipse vai tem uma força no mapa do Brasil, como nós veremos mais adiante. Aí no dia 18, Mercúrio fica retrógrado. Ele vai ficar retrógrado até o dia 12 de julho. É sempre assim um intervalo de 20 dias. A retrogradação de Mercúrio faz com que haja uma revisão de diversos fatores. Naturalmente depende do mapa de cada um para se saber aonde é que essa revisão vai acontecer. Mas num sentido amplo, é uma revisão de documentos, de papéis, de registros, de comunicações. Parece que as coisas voltam a um ponto anterior
mas ao mesmo tempo também se permite como se fosse a revisão de um livro, né, onde se tiram alguns erros, se ajustam algumas coisas. Então existe também essa perspectiva positiva. É óbvio que do ponto de vista pessoal, né, e até de investimentos, nas proximidades desse dia 18, é bom a gente ter um tanto de cautela para não fazer negócios, nem assinar documentos e nem iniciar novos investimentos. Depois, no dia 21, nós temos o eclipse solar, que é sempre mais evidente em algumas situações do que o eclipse lunar. Esse eclipse solar, ele não é total, mas ele tem uma força bem grande porque é uma ocultação, né? Novamente, uma ocultação, bem no início assim, do signo de Câncer, que tem uma relação muito grande com todos esses fenômenos que nós estamos vivendo atualmente, ligados, de certa forma, ao isolamento, à propagação do vírus e ao efeito das ligações de base, né, familiares e coletivas assim da nação, do povo. Então, um momento também importante. Falando em termos de negócios e investimentos, a mesma coisa, né? Nas proximidades de um eclipse, a gente evita fazer novos negócios, né? E também novos investimentos. No dia 25, Vênus termina o ciclo de retrogradação dele e começa o movimento direto, que é um movimento de facilidade. Mas nesse dia, especialmente, astrologicamente, ele está estacionário. Então, a gente também evita movimentos mais fortes, mas o Vênus está diretamente ligado às bolsas de valores, à economia de uma certa forma, de uma forma geral, e isso traz alguma reversão, uma virada que pode até, nesse período, ser positiva. Depois nós temos, no dia 30 de junho, a conjunção de Júpiter com Plutão. Essa conjunção é uma conjunção que já aconteceu em abril, está acontecendo agora novamente e vai acontecer novamente em novembro. Então, essa segunda conjunção é de uma revisão também, porque os dois planetas vão estar retrógrados. Então, uma revisão de todo esse movimento de transformação. Para o Brasil, especificamente, essa conjunção sempre marcou o início de um novo ciclo da economia. Então, nós podemos imaginar, né, na sequência dos acontecimentos, que os movimentos ligados à economia também começam a ser revistos, reposicionados, para quando chegar em novembro, a gente ter, vamos dizer, implantado esse novo ciclo, né, seja pelo A, pelo B ou pelo C. Eu volto a insistir, falo diversas vezes aqui, que as minhas análises são astrológicas. Ou seja, eu não estou muito preocupado quem é que vai implantar ou implementar essas perspectivas que a astrologia estão dizendo. Na sequência, nós temos no dia 5 de julho mais um eclipse lunar, né? E no dia 12 de julho o Mercúrio retoma o seu movimento direto. Então essa sequência, né, de hoje, de amanhã, dia 5 de junho até 12 de julho, podemos ver que há um movimento forte no céu, a ponto de chegar alguns dias de nós termos 6 planetas retrógrados. Isso não é assim, também uma coisa tão fenomenal, vamos dizer assim, mas não é tão comum de acontecer. Principalmente porque envolve nesses 6, 2 planetas pessoais. E quando a gente fala de planetas pessoais, o efeito deles sobre esse tipo de fenômeno, ele é um pouco mais sentido pelas pessoas. Porque já os planetas mais lentos, eles ficam muito tempo retrógrados, às vezes metade do ano. Então não é assim alguma coisa que é tão pontualizada, tão precisa no tempo. Mas de qualquer forma, durante alguns dias nós teremos esses 6 astros em movimento retrógrado, como pode ser visto aqui nessa tabela. Eu vou tentar marcar aqui, mas a gente tem Mercúrio retrógrado do dia 18 de junho ao dia 12 de julho, Vênus, que já vem retrógrado desde 13 de maio até 25 de junho, aí vamos ter o Júpiter, que está retrógrado também desde 14 de maio e vai até 12 de setembro, o Saturno retrógrado de 11 de maio, que vai até também 29 de setembro. O Netuno vai ficar retrógrado dia 23 de junho. Então, de 23 a 25 de junho, nós teremos todos esses
planetas retrógrados, incluindo aí o Plutão, que já está desde abril. É interessante notar que mesmo os planetas mais lentos, como Júpiter e Saturno, eles ficaram retrógrados no meio de maio, né? Então, uma série de medidas que se tinha uma perspectiva de um tempo foram revistas e estendidas. O mesmo acontecendo em alguns lugares, com o caso do isolamento e o fechamento do comércio, essas coisas, como foi o caso em algumas grandes cidades, como São Paulo e outras até que adotaram medidas até mais restritivas. Isso tudo porque essas retrogradações todas aconteceram, algumas delas em maio. E agora surge o momento de um novo movimento, mas todas essas retrogradações indicam revisões. Eu, particularmente, considero que essas datas, de 23 a 25 de junho, são datas onde a gente não deve também dar início a novos negócios. Provavelmente as bolsas vão sofrer alterações, volatilidade muito alta. Temos que ter uma atenção de uma forma geral. Os efeitos disso no coletivo são, como diz a retrogradação, coisas que voltam para trás, né, andam para trás, o que já estava caminhando às vezes vai para trás, e o que estava precisando ser revisto será revisto. Né? No meio desses eclipses a gente vê que é um fenômeno interessante, uma série de... não dá assim para a pessoa afirmar, não, a tendência, a perspectiva é que aconteça determinada coisa, porque pode ser que a coisa se reverta e mude, e o que estava indo para um lado vai para o outro lado, e nós temos que procurar ter assim, uma compreensão de que esses fenômenos estão ligados ao movimento da natureza. E às vezes o que a natureza quer não é exatamente aquilo que a gente quer. Né? Então, ficar tranquilo que há uma tendência maior, como eu vou mostrar aqui, de positividade diante disso tudo que nós estamos vivendo. Né? Podemos dizer assim, há males que vêm para o bem e o futuro será melhor do que está sendo para a grande parte das pessoas nesse momento presente. Quando a gente vê o mapa de eclipses desse ano, nós temos aqui, né, serão no total do ano 6 eclipses, como mostra a imagem aí que você está vendo. Desses que eu destaquei para esse mês, né, nós temos o número 2 aqui, o número 3 e o número 4. Né? Então, no mapa astrológico da direita da imagem, ele está projetado o mapa do Brasil e o mapa que a gente diz do ingresso do Sol em Áries. Né? Então, veja que o primeiro eclipse acontece a 15 graus e 34 minutos de Sagitário, que é o de número 2. No mapa do Brasil, esse ponto é a casa 10. A casa 10 é o executivo, o poder executivo, e representa especificamente pelas figuras do presidente, de ministros, de figuras de destaque nesse governo. O eclipse aí indica que algo será mexido nessa estrutura, mas mostra também que há algo de oculto. Por exemplo, o vazamento que aconteceu por meio dos hackers de coisas pessoais do presidente, da família e de outras pessoas aí ligadas ao poder executivo, está ligado a esse eclipse. Quer dizer, coisas estavam, de certa forma, ocultas e também, de uma maneira oculta, foi revelado. Então, a gente pode associar este eclipse especificamente a esses processos que vão ser julgados aí no TSE. Né? Ele tem um efeito sobre isso. Está em Sagitário, que é o signo das leis, é o signo ligado à legislação. Então, algo de diferente do que bom número de pessoas pode estar imaginando que vai acontecer, porque as coisas do eclipse trazem viradas, mudanças. Então, se está indo num caminho, vai para outro caminho também. Junto com as retrogradações, né, eu estou só reafirmando algo que eu já disse anteriormente. Mas também, do ponto de vista de negócios, de investimentos, né, esse eclipse, que é um eclipse de lua cheia, em Sagitário, ele traz um movimento de expansão. Ele traz uma visão também mais otimista. E eu estive vendo alguns dados aí, como o próprio nível de desemprego nos Estados Unidos, havia uma expectativa maior e ela ficou menor. Né? Então, não que melhorou, mas foi melhor do que a expectativa.
E assim outros índices também vão se apresentar de uma forma menos negativa, vamos dizer assim. Especificamente, se eu projetasse esse eclipse no mapa dos Estados Unidos, eu veria claramente esse movimento que está sendo feito vamos dizer, o inimigo principal hoje dos Estados Unidos, que é a China. Então houve uma ocultação, né, do movimento americano em relação à China. Então, Hong Kong não terá mais o tratamento especial, os Estados Unidos saiu da OMS, enfim, algumas medidas que o governo americano adotou que são para frontalmente, vamos dizer, diminuir a influência chinesa. Então, esse eclipse está mostrando a parte coletiva, a parte que a gente pode ver. Agora, existe a parte oculta. E essa parte oculta, vamos entender assim. Aí saiu uma notícia que a China deixa de comprar carne suína dos Estados Unidos. E aí os exportadores brasileiros já viram ali uma oportunidade para vender a sua carne. Então a gente vê que todo fenômeno tem um lado que às vezes é negativo para alguns, mas é positivo para outros. Então esse momento é um momento para os negociantes, para o comércio internacional, principalmente brasileiro, devido a essa projeção. Quem tem ligações com o comércio internacional, é um momento de oportunidade, porque são coisas que estão ocultas, mas elas podem se revelar. Então, se a gente buscar, a gente encontra. E os investidores, a mesma coisa, em empresas que tenham algum impacto com o comércio internacional. Há uma tendência natural de haver uma melhoria de valorização dessas empresas. Então, tudo tem o seu lado bom, o seu lado interessante. O próximo eclipse, que é do dia 3, né, ele acontece aqui na casa 5 do Brasil. A casa 5, no mapa astrológico de um país, está muito ligado ao Congresso, né? Então, um eclipse no Congresso é mais alguma outra mudança de rumo, alguma coisa que fica oculta, que deixa embaixo do pano, não vamos tratar mais desse assunto, vamos para outro assunto, ou eventualmente nas lideranças do Congresso, né, haver uma mudança também, né? A figura principal no Congresso, as figuras principais do Congresso são os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, e é sujeito que eles promovam mudanças em alguns direcionamentos, e algo, novamente, de oculto, e como nós vamos ver depois nos mapas específicos, que há uma configuração que converge para um momento, como eu já havia citado antes, que aos olhos comuns podem ser acordos, podem ser entendimento, enfim, para que haja um novo momento para o nosso país. E o número 4, que é o eclipse lunar, né, penumbral também, que vai acontecer no dia 5 de julho, ele acontece em 13 de Capricórnio. Conforme pode ser previsto, projetado aqui nesse mapa, ele é numa região que tem muito a ver com todo esse isolamento que nós estamos vivendo, com toda essa situação da saúde pública e com todas essas eventuais situações, né? Que em um lugar está melhor, no outro lugar não está tão bom. Enfim, esse eclipse aí também traz que haviam coisas que estão ocultas e que serão reveladas. Do ponto de vista que nós já vimos acontecer em alguns lugares aí, pessoas já até desviando dinheiro da construção de hospitais, né, nesse momento, na compra de máscaras, ou enfim, de respiradores. Enfim, o eclipse, ele também ele mostra que tem algo de oculto, porque vou fazer o seguinte símbolo, do céu não está vindo luz durante aquele período, então cada um que mostra a sua luz. E aí a gente vê a realidade mesmo de cada pessoa. Então esse eclipse de número 4, que eu vejo que marca o final de um ciclo, ou de uma onda, né? Tá na moda agora falar as ondas, né? Está no final de uma onda, né? que marca também o início de uma outra onda até novembro. Até novembro. Né? Porque em novembro nós teremos novamente a conjunção de Júpiter com Plutão e teremos outros eclipses em novembro e dezembro. Então essa onda, até o início de julho, ela se conclui. Né? Eu não vejo aqui, eu não gosto de fazer previsão específica porque são muitos fatores envolvidos.
Mas eu vejo que esses conflitos todos entre os poderes no Brasil, eles, a partir desse eclipse, começa a haver uma espécie de amenização. Por quê? Porque os eclipses vão deixar que a briga, entre aspas, aí, ela seja mais oculta e não tão pública. E há um direcionamento melhor para esse encaminhamento dessa próxima onda. Agora, é óbvio que com esses eclipses todos, não se descarta mais mudanças, né? Tanto ministeriais, eventualmente, como mudanças em algumas lideranças partidárias no Congresso, no Senado, na Câmara, né? Nem sempre todos acompanham isso, né? Mas muda uma liderança, muda outra, as comissões também mudam de mãos e as coisas tomam um segundo rumo, um novo rumo, uma nova onda, que eu vejo que é uma onda mais maneira. Agora, durante esse período, a maré está brava, né? Vamos dizer assim. Então, citando especificamente cada um dos mapas dos eclipses, né? O primeiro, que é um eclipse de lua, né? Nota-se assim que ele acontece com uma força do ascendente em Escorpião, né? E o meio do céu em Leão. Então, o que a gente pode dizer? Ascendente Escorpião é um processo de transformação, né, das pessoas. O eclipse acontece no eixo 1-7, então essas oposições muito ferrenhas, muito fortes, e a casa 7 é a casa do julgamento, a casa do processo judicial, né? Então haverão julgamentos, Vênus está retrógrado, qualquer decisão que for tomada, como Vênus é o regente dessa mesma casa, poderá ser revista. Não devemos considerar como uma decisão definitiva, mas eu vejo que há um sentido favorável, de uma forma geral, para o país. Eu não sei dizer o que é o melhor para o país, eu posso ter uma crença de que o melhor é acontecer o A ou o B, mas, astrologicamente, esse eclipse traz benefícios para o nosso país. Vão acontecer rupturas, sem dúvida, mas traz benefícios. O eclipse solar do dia 21 de junho, ele já acontece na casa 2, como eu estava dizendo anteriormente, a segunda onda, né? uma onda ligada à economia. A casa 2 é fundamentalmente ligada à economia. Então nós teremos novas medidas econômicas, algumas situações de desvio de recursos virão à tona também, né? Que a gente viu acontecer fraudes e situações desse negócio da Caixa Econômica, do benefício que as pessoas estavam para receber. Então vai vir à tona essas coisas, mas também nós poderemos ver novas medidas econômicas visando a minimização do impacto do coronavírus. Então é um momento que o eclipse traz essa força, né? Porque se fala muito que o eclipse é ruim, que o eclipse é isso, eu tenho conhecidos que com o eclipse na casa 2 chegaram a ser sorteados e ganharam prêmios financeiros, né? Coisas de banco, de capitalização, essas coisas assim. Então a gente pode ver que pode haver algo de favorável, que é um reposicionamento, um redirecionamento. Agora, a conjunção, né, de Júpiter, Saturno e Plutão, ela está nesse eclipse, né, acontecendo na casa 9, que tem dois aspectos. Tem um aspecto do comércio internacional, como eu disse, com oportunidades novas devido a conflitos de outros países, e no aspecto do poder judiciário, que eu também vejo uma reestruturação, um reposicionamento, um realinhamento, vamos dizer assim, com Vênus, né, formando um bom aspecto com Vênus, que depois vai terminar o seu movimento retrógrado alguns dias depois do dia 21, havendo um melhor acordo, um melhor entendimento, uma espécie de uma melhor pacificação. É óbvio que isso tudo, para se refletir no coletivo, às vezes leva um certo tempo. Mas, palacianamente falando, essa é a tendência. E no dia 5 de julho, o eclipse lunar, ele acontece, a lua cheia normalmente é em Capricórnio, na casa 9 também, que é a casa do judiciário novamente. Né? Então a gente vê aí uma perspectiva de que esse assunto do STF,
e do Tribunal Superior Eleitoral, e as decisões judiciais de uma forma geral, e outras também, com Lava Jato, que tudo que está continuando aí, virão à tona. E podem acontecer algumas ocultações nessas decisões, algum arranjo, alguma coisa por conta do eclipse, que para nós aqui, simples mortais, ficaremos sem saber. Moxa, mas por que tomou esse rumo? Não é? Então, cabe a nós entender que há uma força superior que conduz toda essa história. A conjunção Júpiter-Plutão, que vai acontecer agora dia 30 de junho, aconteceu dia 4 de abril com os planetas diretos. E agora acontece com eles nesse movimento retrógrado. E depois, em 12 de novembro, acontece novamente de forma direta. Eu reafirmo que a conjunção de Júpiter com Plutão e o Saturno está ali perto, vai ser na casa 9, então esses assuntos, nós estamos, vamos dizer, durante esse período, bem na mão das decisões judiciais, né? Com expectativas, com desejos, aí cada um com a sua visão. E certamente haverá uma transformação, uma mudança, alguma coisa nesse ambiente, porque não é uma conjunção comum. Essa conjunção leva em torno de 14 anos para se repetir. Se a gente considerar no mesmo signo, é sujeito a levar cerca de 250 anos. Então, nós não estamos diante de um fenômeno muito corriqueiro. Estamos diante de um fenômeno ímpar que poderá trazer surpresas. Né? Como saindo de um vulcão assim, sai aquela larva e a gente começa a ver coisas que não estava vendo antes. Então, eu vejo que o Poder Judiciário é que está agora no foco, tanto das decisões que vai tomar, quanto como ser reveladas coisas relacionadas aos integrantes desse quadro, vamos dizer assim. Né? Agora, para o mapa do Brasil, aí é que entra uma perspectiva que eu vejo da astrologia. Não é? A astrologia, ela mostra que tudo o que acontece para o bem do desenvolvimento da humanidade. É a natureza. Né? Quando a natureza, vamos falar em ecologia, quando a natureza reage a algum ataque, vamos dizer, humano, de depredação da natureza, ela reage. Essa reação, em geral, ela não é agradável, são tormentas, são situações que mexem com as pessoas, mas é uma reação natural. Na astrologia é a mesma coisa. Então, às vezes, fenômenos que são de difícil lida, na verdade, é para um ajuste para que a humanidade, as pessoas, a sociedade tome um rumo melhor. Então, nós temos com o mapa do Brasil, né, essa conjunção, ela acontece na casa 12, que está ligada aos assuntos de saúde, está ligada aos assuntos da Previdência, está ligado aos desfavorecidos, né, que estão sofrendo muito. Trouxe uma ampliação de desfavorecidos durante esse período, mas forma um aspecto de trígono com o Mercúrio e sextil com o meio do céu do mapa do Brasil. Portanto, tudo isso que está acontecendo fará com que transformações aconteçam também, visando uma melhoria no nosso destino. Então, eu vejo que a partir do dia 30 de junho, ou para ser melhor, a partir do dia 12 de julho, nós temos um novo momento da nossa economia. Aqueles que acreditam, aqueles que têm recursos ainda, podem se preparar para fazer investimentos, para pegar a retomada da economia. As coisas não são da noite para o dia, mas nós estamos nesse momento de turbulência até o dia 12, então, bolsa de valores, investimentos, mercados flutuantes, tem uma atenção, mas a partir desse mês de julho, nós vamos ver uma força bastante positiva para o mercado imobiliário, para o mercado automotivo, que são as bases da empregabilidade brasileira. Fundamentalmente, o índice de empregabilidade está intimamente associado a esses mercados. E vamos ver com isso também uma retomada forte no comércio internacional, principalmente as exportações, trazendo recursos para o nosso país. Então, eu vejo que há uma perspectiva favorável, positiva. Eu entendo que o trígono com o Mercúrio traz uma perspectiva de entendimento de nós,
cidadãos, a nação brasileira e as pessoas individualmente, entendendo o que é que eu posso fazer. Porque se eu for depender dos outros, do governo, está sujeito a não dar muito certo. Então, eu vou ter que arrumar uma solução. Então, esse aspecto também tem um favorecimento, né, nesse sentido, para quem tem condições. Tem pessoas que não têm condições de fazer isso e vão ter que aguardar realmente as medidas governamentais. E o Seixo com o Meio do Céu, ele traz uma transformação, oportunidade de uma transformação no destino, no direcionamento e na própria administração do executivo. Né? Eu não vejo que o presidente vai cair, eu não estou vendo dessa maneira, mas vejo transformações sim no direcionamento, no rumo do governo, que faz parte das adaptações necessárias para o desenvolvimento do país. Né? Então, eu vejo que nós podemos nos guiar. Né? Eu gosto de usar alguns símbolos. Né? Nesse momento em que a maré está brava, a gente tem que fazer um exame. Como é que está o nosso barco? Condições do nosso barco. E baixar a vela e segurar o leme para poder se conduzir. Então não é hora de correr risco, não é hora de fazer grandes movimentações, é hora de cautela, é hora de prudência e de atenção aos sinais que a natureza está apresentando. Então, se você está gostando do meu canal, você pode se inscrever nele e pode também dar a sua contribuição. Na descrição do canal, aqui embaixo, tem o link para o site do Catarse, onde você pode ser um assinante do canal e contribuir para que eu possa produzir mais conteúdo e apresentar e deixar aberto para todos. Né? Eu não estou com o objetivo de fazer um canal fechado. Estou com o objetivo de fazer um canal aberto para que cada vez mais pessoas possam se beneficiar. Quem quiser agendar uma consulta comigo, é só ir ao site www.bernis.com.br, clicar ali naquela aba do agendamento e marcar a sua consulta. Então, eu sou grato a vocês e desejo que a gente atravesse esse momento com facilidade, encontrando cada um bom caminho de paz, de harmonia, de conforto e de esperança.